O Wagner Moura, de São Luís, no Maranhão, manda um e-mail fazendo alguns comentários, citando Jean Rostand, né, que foi o Prêmio Nobel de Medicina, escreveu uma obra chamada O que Creio, né, que é uma obra muito interessante. Ele é um cientista, ele levanta depois o Wagner a ideia de que um evolucionismo coerente desemboca necessariamente no panteísmo, pois que deve admitir que a matéria sempre existiu, portanto que ela é eterna, infinita, onipotente, e que isso seria mais um pensamento religioso do que científico, né? O Alberto Carmo, de São Paulo, né, ele manda um e-mail perguntando se, não estando aqui o elo perdido, né, fala-se muito, né, elo perdido, parece mais do que lógico, inteligente e racional, deixando de lado o pobre orgulho humano, diz ele, que a transição deve ter sido feita fora daqui desse planeta. O que você acha? Olha, eu acho que não, eu discordo dessa afirmação. Eu acho que se há algum espaço para uma colonização extraterrestre da vida na Terra, ela seria muito, muito, muito antiga. Seria nos primórdios, antes da evolução, da diferenciação celular. Porque o resto eu acho que é bem documentado o suficiente e perfeitamente previsível. Eu acho que o elo perdido entre... Eu suponho que ele esteja falando entre Homo sapiens e o resto do mundo vivo. Os elos existem. Os elos existem. Um chimpanzé, ele é 98% igual aos humanos em termos de sua composição genética. E você, entre os chimpanzés, gorilas, orangotangos, os grandes macacos mais próximos de nós e o homem, existe uma série de fósseis intermediários, que é claro, fósseis são ossos e coisas assim, mas em que todas as características observáveis, eles são intermediários. Então eu acho que o elo perdido existe, ele já morreu, mas ele existiu no passado e deixou seus restos. Essa ideia de um elo que nos conecte nessa lógica, né, ela agride de algum sentido a noção de criação, Naor? Bem... Porque Darwin foi ridicularizado várias vezes, com muitas caricaturas, dizendo que ele disse que o homem veio do macaco, coisa que ele nunca afirmou, né? Mas a caricatura em cima ela foi muito pesada, né, no século XIX. O homem veio do macaco, eu discordaria um pouco dessa afirmação. O homem é um macaco. É um tipo especial de macaco. Sem imaginar. Sim, a noção de piteco. Eu entendo o que você quer dizer num contexto histórico, claro. Falou-se realmente isso. Né? Bem, eu diria que o mundo dos seres vivos, inclusive a própria matéria, tão complexa que ela é, os próprios seres viventes, é interessante que nós, seres humanos, realizamos proezas. Estamos aqui, esse programa está sendo veiculado para todo o país, e nós vemos realmente a capacidade humana. Só que essa mente humana, presumivelmente produto da evolução, como alguns dizem, ela não é capaz de entender a lógica da própria evolução. Porque, pela lógica da evolução, as coisas, sem nenhuma interferência, elas vão realmente adquirindo maior complexidade. E vão... existe apenas uma lei da física, essa lei sozinha, a segunda lei da termodinâmica, quando compreendida da maneira correta, ela diz exatamente o contrário. Jamais você vai poder ter realmente as coisas partindo de seres mais simples, uma bactéria, processos evolutivos, gradativamente chegando realmente no ser humano. Isso aí, cientificamente, pela segunda lei da termodinâmica, a física, é impossível. Essa lei fala exatamente o contrário, que ocorre involução. Alguns tentam colocar o Sol como agente externo, atuando aqui, mas o Sol deveria ter uma capacidade, uma inteligência superior à própria mente humana, se ele tivesse capacidade de produzir. Pela segunda lei da termodinâmica, é impossível você, sem nenhuma interferência externa, gerar aumento de complexidade e de maior informação. Essa lei, ela sozinha, ela não permite. A segunda lei da termodinâmica se aplica a sistemas fechados, né? Sistemas abertos, ela fica bem mais complexa, que é a área da termodinâmica de sistemas abertos, em que você tem perturbações locais que podem sair muito da previsão de entropia aumentada. Ela localmente pode ser muito diminuída. Mas no contexto geral, a entropia aumenta. No universo inteiro. Mas mesmo localmente, aqui na Terra, ela pode ser... A Terra é um sistema aberto. Né? Sim, mas com a influência de energia. fora, que teria gerado realmente, segundo a lei da termodinâmica, a mente humana, por exemplo. Mesmo gradativamente. Nenhum processo hoje conhecido, essa lei está em vigor, permite você imaginar... Hoje nós não conhecemos nenhum processo aleatório. Quando se fala em microevolução, você não está ocorrendo a criação de nova informação. Nada hoje ocorrendo no mundo dos seres vivos permite a geração de nova informação. Então, é como se a mente humana, produto da própria evolução, não compreendesse esse processo inverso que ocorreu no passado. Mas na sua interpretação da segunda lei da termodinâmica, a construção de um computador também iria contra ela. A gente está aumentando a complexidade no mundo.
Eu acho que... A mente humana está por detrás disso. A mente humana está por detrás, mas Exatamente. ela está aumentando, fazendo produtos complexos, né? A mente humana está por detrás. Cabe uma última questão tua, se você tiver. Eu tenho várias, mas a gente está fechando o tempo. Do Wendel Lima aqui, que é para o Naor, diz ele aqui que a imprensa tem qualificado os estudiosos criacionistas como pseudocientistas. O senhor concorda com esse estereótipo? Bom, minha experiência pessoal desmente isso. De alguma forma, a ciência que eu desenvolvi, eu creio que não foi nem um pouco prejudicada pela minha visão criacionista. Eu diria que, concluindo, eu vou citar para mim, ele é o maior cientista de todos os tempos. O nome dele, Isaac Newton. O salto que ele deu realmente no campo da ciência, ninguém deu. A própria invenção do cálculo diferencial integral, uma coisa fantástica. O que ele fez, seus escritos. E para Newton, os estudos teológicos eram mais importantes do que a matemática e a física. E no final da sua vida, ele escreveu um livro intitulado Profecias sobre Daniel e Apocalipse. Eu creio que seria bom que as pessoas realmente que não conhecem a Bíblia, antes de rejeitá-la, leiam ela com atenção, como se estivessem analisando, pesquisando realmente no campo da ciência, com a mente aberta. Então, eu creio que algumas pessoas talvez não teriam talvez a liberdade intelectual, o interior que imagino ter para estudar a Bíblia. Como eu posso contestar esse livro sem conhecê-lo pessoalmente? Mário, para fechar... Eu também concordo inteiramente que a leitura da Bíblia é essencial para se colocar em contexto a mensagem bíblica. E você encontra exatamente evidências de que você não deve interpretar a mensagem bíblica literalmente, que a mensagem é alegórica. Você encontra coisas como a criação da noite e do dia, no primeiro dia de criação, e a criação do sol, supostamente um pré-requisito para se ter dia, no quarto dia. Você encontra coisas como Noé tendo seu primeiro filho aos 500 anos de idade. Você encontra todo tipo de coisa, inclusive que me levam muito a questionar essa característica bondosa e caridosa do Deus do Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de genocídio e de assassinatos arbitrários, infanticídio. Então eu acho que a leitura cuidadosa da Bíblia, e eu acho que é por isso que a leitura dela foi proibida pela própria Igreja Católica durante tanto tempo, leva justamente a um questionamento de uma interpretação literal. É interessante porque várias vezes aqui, né, tanto o Naor quanto o Mário falaram na leitura da Bíblia, e você mencionou em algum momento até a proibição da leitura. Infelizmente, durante muito tempo, as populações não eram alfabetizadas. É uma grande contribuição, aliás, que o movimento da Reforma Protestante fez foi trazer a alfabetização, a própria leitura do texto religioso como uma forma de crença e de fé. E é interessante também como o próprio Darwin, né, no século XIX, um homem profundamente religioso, né, publicou as suas pesquisas com uma certa demora, né, em função do peso que a temática religiosa tem sim no dia a dia. Então, num programa como hoje, o evolucionismo, a nossa capacidade, e agradecer a dois pensadores nesse campo, né, que se situam em pesquisas que buscam estar aclarando um pouco mais a própria compreensão do humano. Nem sempre as posições coincidem, como eu disse antes, às vezes colidem, mas sem dúvida alguma é um mistério fantástico que ciência e religião tentam explicar, trabalhar e, antes de mais nada, os diálogos impertinentes gostam de trazer no nosso dia a dia. Agradecemos aos nossos dialogadores e esperamos que nos acompanhem no nosso próximo programa. Até lá.